Israel dizia que Moisés não estava certo e trouxe o povo do Egito para morrer no deserto. Faltava leite, pão também faltava água. Moisés pedia calma, mas o povo não obedecia. Deus disse assim: Moisés, nem que o povo não entenda. Medo você não tenha, com a vara fere a penha e a água vai chorar. Deus disse assim: Moisés, nem que o povo não entenda. Medo você não tenha, com a vara fere a penha e a água vai chorar. Quando Sansão botou fogo nas searas, os filisteus jogavam água sem conseguir apagar. Sansão fugiu e se escondeu numa caverna. Os filisteus fizeram guerra pra Sansão eliminar. Deus disse assim: Sansão, esse povo não é meu. Se lembra que no perigo sempre estive contigo e você venceu. Deus disse assim: Sansão, com meu poder você vence. Com queixo de um animal te livrarei desse mal, matando toda essa gente. Quando Elias, profeta em Israel, fugia de Jezabel por causa das perseguições, Deus disse: Elias da caverna, ele ouviu: em Israel tem 7.000 que não mancharam os corações. Deus disse assim: Elias, pode zombar desse povo. Seu coração é mau e ainda pede a Baal pra responder com fogo. Deus disse assim: Elias, não temas Jezabel. Eu mando fogo que não se apaga, queima lenha, bebe água, pois ele veio lá do céu. Deus cuida do seu povo no decorrer da história, e embora sendo um povo enfraquecido, a bênção dele o torna forte e sempre vencedor. Eu quero te cumprimentar na graça desse Deus, desejando que tudo com você e sua família esteja bem, que a bênção do Senhor esteja revestindo, sustentando e dirigindo a vida de vocês. E quero ler na carta em que Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo número 3 da carta, apenas o verso 1, quando Paulo diz: por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Deus assim fale ao nosso coração e nos abençoe. Eu quero levantar uma questão em duas etapas. Primeiro, quando você depara com o sofrimento, com as dificuldades e embates muito difíceis na sua vida, como que você encara? Você fica alegre, continua alegre,
É capaz de agradecer a Deus, mesmo pelas dificuldades, ou não? E a outra questão é o seguinte: quando você está enfrentando lutas muito grandes, situações delicadíssimas, dificílimas, mas entende que Deus está no processo, que Ele está te dirigindo em meio a tudo aquilo, como que você encara? Então, a primeira, você depara com os problemas, você é grato ou grata, ou acha que a vida está muito difícil. A segunda, você enfrentando uma dificuldade muito grande, mas vendo Deus em meio àquela dificuldade. Como que você então é capaz de tratar a questão, é capaz de comportar-se, é capaz de agir? Vale a pena a gente pensar nisso e estar atentos a esta questão. O apóstolo Paulo, ele era um homem que via Deus na sua vida, e mesmo que enfrentando prisão por causa do Evangelho, era grato a Deus e não abaixava a cabeça, não abaixava a guarda de jeito nenhum. Estava sempre encarando as lutas, dificuldades, vendo Deus acima de tudo e entendendo que Deus estaria trazendo a vitória para a vida dele. Nesta carta que ele escreve, em seu capítulo número 3, ele chega a intitular-se de prisioneiro de Jesus, ou prisioneiro. E eu quero então levantar algumas questõezinhas para a gente observar e alimentar a nossa alma e posicionar como o apóstolo Paulo. Ele diz aí: por esta causa, eu Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo entendia que era prisioneiro, e a primeira questão que levanta é que era prisioneiro de Jesus Cristo. Mas o que é ser prisioneiro de Jesus Cristo? É interessante a gente entender isso, e precisa a gente atentar para algumas questões. Primeiramente, ser prisioneiro de Jesus Cristo é ser liberto do pecado, ser liberto da condenação eterna e estar então sob o direcionamento de Jesus Cristo. É ter Jesus Cristo como Salvador e andar como Ele quer, como Ele instrui na sua palavra e nos chama a viver em nosso dia a dia. É dar a vida por Jesus Cristo, mesmo que sendo levado para a prisão por causa de Jesus. Então Paulo está falando: eu sou um prisioneiro, estou de trás das grades de uma prisão, mas eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Não sou bandido, não sou ladrão, não sou assassino, não fiz nada que contraria a verdadeira lei. Eu sou alguém que serve a Jesus, e porque sirvo a Jesus, estou então sendo preso. Era o principal da sua vida, a pessoa de Jesus, o pregar o Evangelho de Jesus. Era o pronto a testemunhar de Jesus Cristo, de desfrutar da vida com Ele, viver com Ele em seu dia a dia. Mas quero observar uma outra questão. Ele diz: por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós. Então nós vemos que Paulo, prisioneiro, envolvido com a causa. Jesus incumbe todo salvo viver com Ele, apesar das circunstâncias. Ele nos chama a viver com Ele, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de perdas de entes queridos, ou perdas de alguma coisa que era importante para nós e a gente então acabou perdendo isso. É ter uma vida em que a gente vive com Ele e serve a Ele sem importar as circunstâncias em que nós estamos enfrentando. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja em Filipos, é muito interessante. Ele estava preso e faz declarações mostrando que ele era alguém envolvido com a causa do Senhor. Capítulo 1, verso 12 ao 14 diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo
se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então ele diz que a guarda pretoriana estava conhecendo o Evangelho, ele testemunhava do Evangelho ali, e mesmo estando preso, acorrentado a soldados, ele mostra esse envolvimento com a causa do Senhor. Na cadeia ou fora dela, ele queria servir e precisava então mostrar que estava servindo ao Senhor. Mesmo sob grandes dificuldades, devemos estar envolvidos com a causa do Senhor e vendo que é a maior bênção que o crente pode desfrutar, é a salvação, o cuidado de Deus, mas o envolvimento com a causa dele aqui neste mundo. Uma última questão que eu destaco, ele diz: por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu quero destacar que Paulo, prisioneiro, amava vidas. Paulo tinha um amor por vidas que era algo muito especial, e ele sentia o quanto Jesus nos ama, e nós também devemos sentir isso, e passamos a amar vidas ao ponto de dar tudo de nós por elas. Paulo dava tudo de si em favor das vidas às quais ele convivia, às quais ele ia ao encontro delas. Nós também precisamos amar vidas, e ele destaca aqui os gentios. Paulo era judeu, e um judeu completamente qualificado dentro da lei mosaica e dos qualificativos religiosos, mas ele entendeu que Deus o chamou para ir aos gentios e pregar o Evangelho para aquela gente que era gente inimiga dos judeus, inimiga racial dos judeus. Eram inimigos só porque os judeus eram um povo e os gentios eram outro povo. E Paulo então passou a amar vidas, a amar os gentios e queria vê-los salvos. Ele amava o ser humano sem se importar quem é. Ele dedicava a sua vida por amor a eles, por amor a Jesus Cristo e querendo salvá-los. O salvo quer ver vidas salvas, e isto a partir desse conhecimento que a gente tem de Jesus, a partir dessa experiência que nós temos com Jesus, a gente quer falar dele e anunciá-lo para todos aqueles que estão à nossa volta. Eu iniciei perguntando a você se quando você está sofrendo, está em meio a grandes dificuldades, como você reage? É grato ou é alguém que está cabisbaixo, alguém que xinga, alguém que é revoltado? Ou ainda, se você está em grande sofrimento, em grandes lutas, mas vê Deus no processo, vê Deus usando a vontade dele na sua vida, qual é a sua atitude? Paulo estava preso, e ele era o prisioneiro, e prisioneiro de Jesus Cristo. Não era prisioneiro por fazer mal, por lesar a lei, muito ao contrário, era prisioneiro porque amava Jesus, amava o Evangelho, as boas novas de Jesus, era alguém envolvido com a causa do Senhor, e ele amava vidas e queria ver vidas salvas. Que eu e você tenhamos também essa convicção de sermos de Jesus, amarmos apecadamente, envolvermos apegadamente a obra que é dele, e amar vidas, aquelas que estão à nossa volta, aquelas com quem a gente convive. Vamos falar de Jesus para elas e mostrar que há salvação na pessoa dele. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém? E eu vou então fazer uma oração. É com grande alegria, ó Pai amado, que nós estamos aqui chegando até o nosso ouvinte. Com alegria porque a palavra do Senhor fala ao nosso coração e a gente tem prazer de anunciá-la para aqueles que estão à nossa volta também. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos que participam conosco neste instante, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a estar vendo quanto é bom a gente servir ao Senhor, e que mesmo em meio às dificuldades como Paulo vivia, a gente possa estar envolvido com o Senhor, entendendo que nós somos teus e tem a causa do Senhor para a gente defender aqui na terra, a gente falar dela, falar da salvação que o Senhor oferece para nós. Nos ajude a amar aqueles que estão à nossa volta e levar a mensagem de salvação para eles também. Cuida da minha vida, da vida do amado ouvinte, da sua família, ó Deus, e guarda-nos e protege-nos no poder e na graça do Senhor.
Em nome de Cristo Jesus, que ao Senhor oramos e agradecemos. Amém. Hoje às 19 horas nós teremos a nossa reunião de oração. Você é convidado a vir, mas a sua família, para participar conosco. Deus assim os abençoe e os sustente.